Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou responder se você vai ficar rico. Vamos fazer algumas contas aqui e entrar em alguns pontos do investimento, dos investimentos em opções que a gente não aborda e que é importante você entender. Eu vejo que muitos que começam não fazem a menor ideia. Então vamos lá. Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar seu gostei, isso ajuda bastante a gente. Então, a primeira coisa, a gente vai responder se você vai ficar rico. Vamos entender então como que os investimentos funcionam. E a primeira regra é uma regra básica dos investimentos. Isso aqui é muito importante você entender. E eu vejo que quem vem para opções vem às vezes por um caminho errado. Não errado, é até que natural, mas vem pelo trade de curto prazo, vem pelo day trade. A pessoa não consegue se dar bem, e aí vem em opções e começa a entrar em opções que é o mundo, é o universo à parte, e ele pega vários pontos, né? Ele pega um pouco do trade, ele pega um pouco do investimento de longo prazo e faz disso tudo algo melhor. Só que tem uma questão, tem um ponto que essas pessoas, principalmente que vêm do trade de curto prazo, não entendem. É que as opções são ferramentas do seu investimento. E todo investimento vai funcionar da seguinte forma: o seu retorno no seu investimento, o seu investimento vai ser feito de aporte, taxa e tempo. Isso é fundamental. Qualquer investimento, seja em renda fixa, seja um day trade, seja o que é que você vai fazer, seja opções, o seu investimento, as suas operações aí vão se resumir em aporte, taxa e tempo. Então aqui vamos entender o que seria cada uma dessas coisas, né? Opções, para que você estuda tanto opções, para que opções faz tanta diferença na sua vida? Ela vai mexer na questão da taxa. Com opções você consegue atingir taxas de retorno maiores do que você conseguiria no investimento comum, do que nas outras áreas do mercado financeiro. Então, enquanto boa parte do mercado está conseguindo uma taxa de retorno mais baixa, entre 8, 10%, às vezes 15% ao ano. Em opções você vai conseguir, mesmo com as operações mais básicas ali, se você aprende bem opções, você vai conseguir atingir 20%, 25%. Se você aprender algumas questões de uma alavancagem saudável, ir para um pouco de travas, opções longas, você pode atingir em alguns anos porcentagens muito grandes que na média faz sua rentabilidade média ser maior, às vezes atingindo aí valores que, não sei se você sabe, mas excepcionais como 30% ao ano. Quem faz 30% ao ano por 10 anos está com uma rentabilidade fantástica. Então, opções você consegue acessar taxas maiores que seriam exclusivas a pessoas geniais, sem necessariamente nós sermos geniais. Fazendo o arroz com feijão aqui, a gente agrega uma rentabilidade a mais. O que é o aporte? O aporte é o seu trabalho. O aporte é onde você vai, quanto você consegue colocar por mês nos seus investimentos. Mesmo com opções, isso importa. Então, a gente vai bater um pouco nisso aqui hoje para você entender como melhorar essa questão e como você entende melhor essa questão do aporte. E a gente tem a questão do tempo também. Mesmo que você for fantástico, mesmo que você começou agora, acertou uma operação que deu 1000% de rentabilidade, você começou fim do ano passado, comprou Gafisa e ganhou 1000% de rentabilidade, ou seja, você multiplicou seu dinheiro por 10 ou 11. Mesmo assim, você vai perceber que ter uma operação vencedora não significa nada. Você precisa ter uma estratégia consistente que ela se prova pelo tempo. Para quê? O tempo vai fazer você acessar os juros compostos, que é fazer seu dinheiro multiplicar cada vez mais. É o seu dinheiro fazer mais dinheiro com o próprio dinheiro. Então aqui, mesmo com opções, você vai ter que levar em conta aporte, taxa e tempo. Então aqui, como eu já te adiantei, para resolver a questão da taxa, qual é a estratégia mais azeitada e mais eficiente que a gente pode alcançar sem a gente ser um gênio de alguma coisa bizarra, sem a gente ser Warren Buffett, sem a gente ser o Simon que fez aquele fundo Quant que deu super certo, que ele é exclusivo lá para uma galera e ele não abre o fundo, né? Mesmo nós não sermos esses caras, né? Não sermos esses gênios, né? Que aparecem uma vez a cada tanto tempo, a gente consegue melhorar muito a nossa taxa de retorno, a nossa rentabilidade através das opções. E aqui no canal a gente só tem falado disso, da questão da taxa. Então eu quero falar um pouco hoje sobre os outros pontos, que seria os aportes e o tempo. Até falar como que eu fiz até chegar aqui,
para você entender como que você aplica essas ideias no seu dia a dia para acelerar seu processo de enriquecimento. Agora a gente vai já dar por garantido que você sabe que opções é importante para melhorar sua taxa. A gente vai aqui olhar aporte e tempo, porque eles vão ser fundamentais para responder essas perguntas, que são bem difíceis de eu responder somente baseado em você aprender ou não opções. Então aqui as duas dúvidas são: consigo ficar rico mesmo sem ter uma renda muito alta? Então aqui, essa pergunta na verdade veio de uma pessoa que me perguntou no YouTube falando o seguinte: consigo ficar rico operando opções mesmo eu sendo pobre? Então é mais ou menos isso, né? Eu vim de uma origem muito simples, né? Eu vim de uma família bem simples e comecei do zero. Então, eu entendo como funciona isso e a maior parte das pessoas no Brasil tem uma renda baixa. E aí a pergunta é se você consegue ficar rico mesmo com uma renda baixa. E a segunda pergunta é: consigo largar tudo para viver somente de opções? A gente vai responder essas duas dúvidas hoje. Então aqui é legal a gente vir nessa visão taxa, aporte e tempo, porque você pode pensar o seguinte: eu tenho que resolver esses 3 pontos da minha vida. Eu tenho que conseguir uma taxa boa, eu tenho que conseguir dar um jeito nos meus aportes, tenho que ter paciência para esperar um tempo fazendo as minhas operações, os meus investimentos, para chegar num nível legal. Então é legal você já começar, se você tem essa dúvida de como enriquecer, se você já tem resolvido esses 3 pontos. Você já está dando um jeito de conseguir aumentar seus aportes, de reduzir suas dívidas, de conseguir um ganho a mais. Você está com paciência, porque eu vejo que muitas pessoas chegam com muita ansiedade. Vai com calma, depois que você chega num certo nível, para mim é mais fácil de falar, porque para mim é muito normal investir e operar, porque eu faço isso há muitos anos. Mas eu sei que você que começa, vem numa ansiedade muito grande, e isso pode te atrapalhar. Então já começa a trabalhar a sua cabeça para pensar que você vai fazer isso basicamente a sua vida inteira. Claro que muito antes você já vai chegar no nível onde vai melhorar muito a sua vida. Mas é uma coisa que a gente não para de fazer. A gente quase nunca aposenta aqui dos investimentos. Então, só para você ter noção, vou falar um pouquinho de como eu fiz, caso você não me conheça. Aqui, com 18 anos, eu consegui abrir uma empresa lá com uma série de dificuldades, abri com um empréstimo, nem tinha dinheiro, mas consegui dar um jeito de pegar um empréstimo, comprei uma empresa pequena, era uma copiadora que ia fechar, que ficava de frente ao fórum da cidade que eu morava. E aí eu comecei a ganhar algum dinheiro, ainda era pouco, mas eu tinha meu próprio negócio, comecei a ganhar dinheiro e nessa época eu já pensava em ou conseguir comprar outras empresas ou começar a investir. E aí eu fui pro lado de investir, eu comecei a aprender investimentos mais ou menos nessa época, foi onde eu fui colocar esse dinheiro, parte desse dinheiro que eu ganhava, que era bem pouco, tá? Eu lembro de ter mês que as minhas funcionárias às vezes ganhavam mais do que eu. Então, o que significa isso? Para que eu estou te falando isso? Isso significa que se eu comecei com 18 anos, comecei lá a trabalhar e eu consegui começar a aportar alguma coisa, significa o quê? Que aí eu comecei e fui aportar. E daí também, com 18 anos, significa, imagina o seguinte, o dinheiro que eu coloquei naquela época, quanto tempo ele teve para amadurecer e para render. Então isso aqui significa aporte e tempo. Depois eu sempre tentei criar novos negócios, sempre fui tentando criar rendas de forma diferente, eu sempre fui meio criativo e gostava de lidar com negócios. E aí também, no meio do tempo, eu entrei no estágio, comecei a estagiar, comecei a ganhar um dinheirinho estagiário, a gente brincava que é escragiário, né? Porque o estagiário faz muito e ganha quase nada. E nesse meio de caminho, para tentar para tentar trabalhar em algo mais legal e ganhar mais, eu passei no concurso do Banco do Brasil. O que significa tudo isso? Significa que nesse período eu consegui aumentar meus aportes e passou mais tempo ainda, então tempo agrega nos investimentos. Depois eu continuei no banco, eu subi de cargo no banco, eu consegui ser bem ativo no banco, consegui ser muito útil para o pessoal. Fui em destaque lá numa certa época pelo que eu fazia e consegui subir de cargo. E isso fez com que eu aumentasse os meus aportes. Então aqui passou mais tempo e foi conseguir aumentar o quanto eu ganhava. Então do começo em que os meus ganhos eram bem baixos até onde eu consegui trabalhar num banco e subir de cargo, meus aportes aumentaram bastante. Então foi uma jornada aqui para mim, não foi fácil, não foi simples,
não foi do dia para a noite. A gente diz que todo o sucesso do dia para a noite levou pelo menos 10 anos. E aí depois eu comecei a ensinar o que eu fazia na internet. Então eu já operava opções aqui há um bom tempo, porque eu comecei a investir lá com 18 anos, porque eu era curioso, queria fazer alguma coisa, ganhei um dinheirinho e falei, eu quero pegar parte desse dinheiro e fazer virar mais. E com isso, essa curiosidade fez com que eu entrasse a cabeça em livros e colocasse na prática também, e arriscasse bastante dinheiro também. Foi aonde que, nessa adrenalina toda, eu aprendi opções. Então, em 2016 fiz alguns vídeos, em 2018 fiz mais um outro vídeo, em 2020, por causa da pandemia lá, eu consegui me organizar para fazer vídeos toda semana. E isso começou a crescer, cresceu muito. E a internet virou uma empresa também, né? Hoje eu trabalho aqui ajudando e ensinando muitas pessoas. Hoje nós temos muitos alunos que a gente ajuda todos os dias. Então, o que significa isso? Virou aportes também, é um trabalho novo, é uma renda nova que eu tinha para aportar. E aqui no final, como eu disse, passou vários anos desde quando eu comecei. Esse ano eu faço 30 anos, apesar do pessoal brincar, o Zatar principalmente brincar que eu tenho 40, mas não, vou fazer 30 esse ano. E dos 18 anos até aqui foram 12 anos, trabalhando todos os anos, aportando, tendo paciência. No começo eu passava um sufoco ou outro, porque eu estava aprendendo opções, que era algo difícil, não tinha ninguém para me ajudar. Mas aí aprendi bastante com a prática, lendo livros também. Enfim, cheguei até aqui. Então, por que eu te contei essa história toda? Para você entender que você vê todo o meu resultado. Hoje eu sou multimilionário. Então, assim, meu resultado é bem grande, mas não é fácil, não é algo do dia para a noite. É algo que a gente constrói. Mesmo quando a gente tem uma Ferrari, mesmo quando a gente tem uma ferramenta tão extraordinária que são as opções. As opções fazem que você ganhe mais que os outros. Seria uma Ferrari enquanto os outros estão andando de carro popular. Mesmo assim, a gente precisa focar. Aporte. E caso você esteja começando, você não entendeu direito o conceito de aporte, aporte é poupar, guardar a parte que você ganha. Quem começa com pouco, eu sei que é difícil, tá? Quando eu comecei na minha empresa lá, tinha meses que dava menos que um salário mínimo para mim, para você ter noção. Aquela empresa lá de quando eu tinha 18 anos. Então, ganhar pouco é difícil, mas ao mesmo tempo, se você conseguir algum resultado, já te ajuda muito. Quem ganha um salário mínimo, se por algum motivo consegue acumular, investir e ganha R$ 500 de renda a mais por mês, você está aumentando em 50% a sua renda. Já para quem tem uma renda muito grande, R$ 500 por mês não faz diferença alguma. E aí essa pessoa precisa ter 10 mil por mês, 20 mil por mês a mais. Então, o que eu quis trazer assim? Todo mundo que está com pouco pensa, poxa, é muito difícil para mim, eu sei que é. Eu acho que é muito mais difícil para quem ganha menos. Mas se você conseguir, vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E quem é uma classe média, quem tem um ganho intermediário, consegue. Aí a questão não é que seja fácil, mas você vai ter que se organizar, vai ter que se controlar e vai ter que ser o chato da família para conseguir guardar dinheiro, não tem jeito. Até hoje eu tenho que falar, poxa, isso aqui já é exagerado, vamos tentar achar alguma coisa mais tranquila. Então assim, ter controle das finanças faz muita diferença. Isso aqui vai te ajudar a aportar e esse dinheiro vai tomar conta de você e da sua família lá na frente. Então você tem que se questionar aqui, se você quer ficar rico de mercado, quanto você está aportando? Quem quer ficar rico mesmo, né? Existe independência financeira, que é não precisar trabalhar, e existe, na minha concepção, alguém que está acima, né? Que não precisa trabalhar e consegue viver no luxo. Então aí seria mais. Então quem quer o máximo possível tem que ser agressivo nesse ponto. Quanto que você está aportando? Se você quer só um conforto, a independência financeira te atende e aí você tem que se organizar também, porque não é fácil, mas aí você não precisa ser tão agressivo. Mas tem que pensar o seguinte, quanto você está aportando. Eu vou fazer algumas simulações rápidas aqui, são meio óbvias para algumas pessoas, mas eu acho que é muito importante você ter elas claras em mente. A simulação eu vou fazer com uma taxa que é considerada alta para o mercado, só que é uma taxa razoável para opções, é 1,8% ao mês. Você não vai conseguir isso em renda fixa e se você for fazer um buy and hold, talvez você consiga, talvez não, tá? Então é uma taxa já um pouco mais puxada, porque eu estou levando em consideração que você já dominou opções e você já está bom nisso aí e está ganhando pelo menos essa taxa
por mês nos seus investimentos. Então aqui eu estou levando em conta 10 anos, porque para opções 10 anos é um prazo bom. Para outros tipos de investimento você precisa de mais, tá? Você precisa de 30, enfim, você precisa de mais tempo para ver resultado mais relevante. Mais 10 anos aqui eu acho que é um prazo muito bom e passa rápido, tá? Tem que ter paciência, não tem jeito. Tempo importa bastante também. Mas enfim, vamos por 10 anos, a pessoa que poupa R$ 100 por mês. É claro que, principalmente em opções e ações, o seu ganho vai ser variável, vai variar bastante, vai ter 3, 4 anos que você não ganha, fica meio que na média, e aí vai ter anos que você vai ganhar muito dinheiro. Eu estou usando uma calculadora que simula como se fosse tudo certinho, bonitinho, tá? Porque não vai ter uma calculadora que vai fazer simulando essas variações. Mas enfim, R$ 100 por mês, se você guardar R$ 100, investir e conseguir essa taxa de 1,8% ao mês, depois de 10 anos você vai ter R$ 41 mil. O que significa isso? Para você não importa. Mas olha o seguinte, a pessoa ela ganha pouco, guardou R$ 100 por mês, ganha lá sei lá, R$ 1.500, alguma coisa do tipo. No caso aqui, o ideal é você guardar pelo menos uns 10% da sua renda. Mesmo sendo difícil pra caramba, o ideal é ser pelo menos 10%. 10%, R$ 100 sendo 10%, seria alguém ganhando R$ 1.000. Mas enfim, depois de 10 anos, olha o que é interessante. Você já teria uma renda aqui, um ganho. É claro, é bem variável, tá? Eu tô falando que seria igual todo mês. Mas nessa taxa você estaria ganhando R$ 733 por mês, investindo e operando opções. E de dividendos aqui você teria mais ou menos uns R$ 333 por mês. Para quem vem de baixo, toda ajuda, todo ganho faz diferença. Isso aqui em 10 anos. Agora, se em vez de você aportar R$ 100, você aportar R$ 500, já é aqui um aporte maior, já faz bastante diferença. Nesses 10 anos, você seguindo a mesma taxa, a gente está comparando aqui são os aportes. Seguindo a mesma taxa, R$ 500 por mês, você teria R$ 208 mil. Olha como que a coisa cresce. E sua renda, só de dividendos, você já teria aqui uns R$ 1.600 por mês. Pode variar para mais ou para menos. E com esses 1,8 ao mês, daria aqui R$ 3.600 de ganho mensal. Olha a diferença, olha que legal, R$ 500 por mês, olha a renda que já traz para você. Agora, se você consegue poupar 2 mil por mês, olha a diferença, olha como a coisa multiplica. Você teria aqui 834 mil mais ou menos de patrimônio, mas o legal ver é a renda, né? Você teria uma renda aqui de uns 6.600 só de dividendos e teria aqui um ganho mensal de 14 mil por mês na média nessa taxa de 1,8. Então, olha que interessante, olha como é diferente a pessoa que aporta R$ 100 e a pessoa que aporta 2 mil. Tem gente que ganha bem, que ganha 10 mil, 15 mil reais, que não consegue se ajustar e não consegue aportar muito. Mas se você for mais controlado e conseguir aportar um valor bem maior, o seu resultado vem bem mais rápido. Se você está na situação aqui que ganha pouco, que é muito difícil de aportar, eu vou te falar aqui algumas dicas no final, mas a ideia é você tentar aumentar de alguma forma, seja se qualificando mais, seja arrumando freelance, algum outro trabalho alternativo. Para você entender, essa questão de internet, eu nunca gravei vídeo com a intenção de ganhar alguma coisa. Eu comecei compartilhando o que eu estava fazendo e aí as pessoas vieram atrás de mim. Então, às vezes, você começar uma outra atividade que você gosta pode trazer retorno também. Mas vamos lá. E aqui, além do aporte, é legal você entender o tempo. Você ter paciência vale dinheiro. Eu falo para muitas pessoas, paciência se paga no mercado financeiro, em diversas formas. A mais simples é isso aqui. Se você segue nessa taxa de 1,8, que é uma taxa alta para o mercado, se você operar opções, é razoável você conseguir. R$ 500 por mês em 35 anos pode fazer você ser multimilionário, chegar aqui em 49 milhões, quase 50 milhões, que é uma renda só de dividendo. Tirei aqui até a taxa. Só de dividendo daria aqui, na média, 416 mil reais por mês de dividendos. Então, o tempo importa muito. Então, tenham paciência, tá? Tenham paciência. Paciência vale dinheiro. Inclusive, nas operações, se você sai muito antecipado na operação, você às vezes deixa de ganhar todo o dinheiro. Gafisa, por exemplo,
é um exemplo de paciência. Eu saí metade, embolsei lá aquele lucro que eu mostrei. Passou um tempo, saí mais metade, embolsei mais um lucro. A outra parte eu podia ter esperado um pouco mais, eu não esperei. Eu peguei, só esperei um dia e já encerrei novamente e zerei minha posição. Se eu tivesse esperado mais um dia, essa última posição minha aqui, eu ganhei uns 15 mil reais de lucro, 16, às vezes um pouquinho mais. Mas não importa, esses 15 ou 20 mil reais de lucro que eu tive final, eles seriam só essa parte, daria aqui uns 50 a 55 mil reais se eu tivesse esperado mais um dia. Então, paciência é importante no mercado financeiro e se paga muito bem. Você tem que conseguir afastar ao máximo essa ansiedade sua. Então aqui a gente responde a pergunta: consigo ficar rico mesmo que eu venha de uma origem simples, mesmo que eu tenha uma renda baixa? E a resposta é sim, só que a primeira dica que eu te dou não é simplesmente sim, é não se contente com a sua renda. Se possível, se qualifique, tente se qualificar em algo que o mercado quer. Todas as empresas que eu tenho contato, elas precisam de bons funcionários e elas não conseguem contratar porque elas precisam de gente que entende de coisas específicas. Tenta aprender alguma coisa sobre um mercado. O mercado financeiro tem muito disso. O mercado de tecnologia tem mais ainda falta de pessoas boas. Então, você se qualificando, conseguindo se colocar naquilo que as empresas querem, você consegue ganhar muito mais do que talvez você ganha hoje. E busque trabalhos alternativos. Tem um exemplo que eu fiquei sabendo recentemente, uma pessoa começou a fazer velas, meio que como hobby, começou a vender e ganhou muito dinheiro, virou um business, começou a ganhar bastante dinheiro. Tem vários exemplos assim, da menina que fazia medicina e foi vender brigadeiro e montou uma empresa enorme de brigadeiros, né? Uma marca boa, famosa, sei lá. Alguma coisa assim, né? Sabe tudo quanto é jornal essa história. Até meu trabalho aqui no YouTube, eu vim aqui como paixão mesmo mostrar, olha como eu faço dinheiro na bolsa. É diferente do que as pessoas estão fazendo. E aí virou um negócio. Hoje a gente tem um escritório de investimentos, que claro, que o intuito dele, na verdade, é facilitar para os meus alunos. Nem tanto o intuito de ter lucro, mas para ajudar mesmo a mudar esse mercado. Temos aqui vários alunos, então o valor que a gente cria, a gente recebe em troca. Tenta fazer algo que você gosta, que cria valor para os outros, que as pessoas dão valor. Se você tiver 2 ou 3 coisas que você faz, faça aquilo que as pessoas gostam mais, que as pessoas dão mais valor, tá? Mas busca isso. Trabalhos alternativos, tenta aumentar sua renda, se qualificar. E aqui, como eu disse, eu comecei na internet por paixão, porque eu gostava, né? Eu operava e quis compartilhar, eu não conhecia ninguém que operava do jeito que eu operava. Eu não conhecia uma pessoa que fazia as operações com opções. E aí hoje a gente tem um canal com 100 e tantas mil pessoas, isso é muito legal. E a resposta, né, 2, é que sim, você consegue ficar rico. E se por algum motivo você ainda não conseguiu aumentar seus aportes, você precisa dar muita importância para os outros 2 pontos, que seria a taxa e tempo. Se você tem um aporte pequeno, então você tem que dar valor ainda maior em opções, porque as calls e as puts, elas são as soluções para a nossa taxa, ela é a solução, fica estranho isso aí, mas continua. Então você precisa dominar bem as opções para conseguir ter uma taxa muito boa, para você conseguir um resultado melhor que os outros. Em menos tempo você alcança o resultado que você teria com mais tempo. Então isso compensa um pouco aqui seu aporte. Então, se você tem um aporte pequeno, dá muito valor nas opções, aprende isso de maneira inteligente e também tenha mais paciência. Se você começou com pouco, aqueles 10 reais, 15 reais, 20 reais que a sua operaçãozinha está te dando, 100 reais, ele importa, então tenha paciência. Eu sei que no começo a gente olha valor pequeno e não dá tanta bola, mas eles importam, tenha paciência, que o tempo vai ter que agir também. Então, se acaso não aumentar o aporte, opções e tenha paciência. Outra pergunta, consigo largar tudo para operar opções? Aqui, a primeira coisa que eu já respondo, que vem na minha cabeça, na verdade, né? Isso aqui eu nem costumo falar, mas na minha cabeça vem a seguinte questão. Se você tivesse o nível necessário para largar tudo e viver de opções, você não estaria me perguntando. É basicamente isso, ó. Você consegue viver de opções se você atingir um certo nível. Se você estivesse nesse nível, você não iria precisar me perguntar isso. Você teria a convicção de que consegue. E aqui a resposta melhor aqui seria você se questionar
quanto você gera de ganho com as opções por ano, quanto você operou opções por vários anos, por exemplo, e aí você tem um patrimônio legal, quanto você ganha com as opções e quanto você ganha com dividendos, porque você tem que ganhar alguma coisa de alguma forma para pagar suas contas. Então você tem que avaliar todas as suas rendas que você tem na bolsa e ver se isso é bem maior do que o custo de vida seu com uma boa margem, tá? Então, pelo menos um dos dois tem que superar com margem o seu custo de vida. Então, se você gasta um valor, você precisa ganhar mais que isso e ainda coloca gordura aí para você não passar aperto. Basicamente é isso. Você consegue sim viver de opções, mas você tem que atingir um certo nível. Você tem que ter dominado as opções para ter uma taxa boa, tem que ter tido bons aportes, quer dizer, você tem que ter acumulado um valor legal e você tem que ter tido paciência para o tempo também ter ajudado a acumular esse valor legal. Então é isso, espero ter aberto a mente de vocês, espero que vocês entendam. Opções é uma ferramenta de investimento e segue as regras gerais aqui dos investimentos. A gente sempre fala das opções, mas a gente não fala dos outros pontos aqui, aporte, a gente não fala de tempo, porque geralmente os youtubers aqui, os educadores financeiros que falam de coisas mais simples e genéricas costumam abordar esse tema. Então eu assumo que vocês que estão aqui já têm de cor e salteado essas ideias. Mas a realidade é que não. Muitas pessoas chegam aqui em mim e não aprendem essas questões. Então entenda isso, aporte, taxa e tempo é que rege os investimentos. Domina opções para você acelerar muito, o aumento da sua taxa vai compensar tempo. Você não vai precisar esperar 30 anos para chegar no nível especial lá, você chega em bem menos tempo. E muitas vezes você compensa aquele aporte enorme que às vezes a pessoa precisaria ter para chegar no nível que você vai conseguir atingir em alguns anos. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei, isso me ajuda bastante. Se você for novo, se inscreva, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.